Olá, meus queridos e amados irmãos. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe muito o coração de vocês. Como que tá o coração? Eu não sei como tá, irmão, mas eu creio que vai ficar melhor agora, porque eu creio que o Deus Todo-Poderoso virá falar e se manifestar através dessa palavra aos nossos corações, irmãos. Olha, vamos lá, vamos para cima, colocar mais um tijolinho. E o texto para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículo 23 em diante. Diz assim: No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, acompanhada de oficiais militares e homens importantes das cidades. Festo mandou trazer Paulo e em seguida disse: Rei Agripa e demais presente, este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus, tanto daqui como de Jerusalém. Em minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte. Contudo, uma vez que apelou para o imperador, ao imperador para que julgue o seu caso, decidi enviá-lo a Roma. Não sei, porém, o que escrever ao imperador, pois não há nenhuma acusação clara contra ele. Pois por isso eu o trouxe hoje diante dos senhores, especialmente ao rei Agripa, para que, depois de interrogarmos, eu tenha algo para escrever. Pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. Glória a Deus. Eu gosto de contextualizar, irmãos, que o livro de Atos é o livro da ponte. É o livro que mostra o quanto a vida e a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que trouxe salvação a todos nós, influenciou muitos e que foi se disseminando ao longo da história, se transformando no organismo vivo e o mais poderoso de todo mundo, a Igreja Santa do Senhor Jesus. Sim, meu irmão, por que é o mais poderoso? Poder é capacidade de fazer. E ninguém tem tanta capacidade de fazer como aqueles que andam com Deus, como esses homens, por exemplo, como nós vemos Paulo aqui, como muitos outros, Estevão, Pedro, ali pregando o Evangelho de Jesus Cristo com uma finalidade, por amor a Cristo, por amor a almas. E pensando nisso, eu quero trazer, porque Paulo está no caminho para o propósito e está sendo interrogado por Festo e Agripa por algo que não fez. Homens presos, andando livre pela rua, homens presos totalmente livre e homens soltos totalmente presos, andando pela rua. A algema nunca foi sinal de prisão. Vamos lá, irmão, vamos lá entender um pouco dessa liberdade? Olha, no versículo 23, no dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, acompanhada de oficiais militares e homens importantes da cidade. Festo mandou trazer Paulo. Irmãos, Festo não sabia o que fazer, como foi relatado no texto. E o rei Agripa se interessou muito, queria ouvir. Ele se interessou em ouvir a história de Paulo. E a Agripa e Berenice aqui era o rei e a rainha. E vocês percebem que o propósito, meu irmão, sabe, irá despertar interesse das pessoas. Não só o rei Agripa veio, uma grande pompa de oficiais, de judeus, de homens importantes, mulheres importantes foram à sala de julgamento para ouvir Paulo. É impressionante isso. Militares, homens formados, homens com grande instrução, homens com poder de decisão, homens com poder de julgar, com poder de condenar, com poder de livrar e com poder de sonar. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que o seu propósito irá despertar o interesse das pessoas. Não se engane, o seu propósito irá despertar o interesse das pessoas. É por isso que muitas vezes Deus nos leva nesse caminho igual Paulo, um caminho de sofrimento, para que venha ser despertado o interesse das pessoas, para que as pessoas comecem a olhar para você. É de fato que todos nós influenciamos pessoas, mas quando nós estamos caminhando pela obra de Deus, há um peso, e o peso é justamente esse olhar de interesse das pessoas. As pessoas vão querer ir atrás de você. Olha que relata o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 3, versículo 7, fala: Enquanto isso, Jesus e os seus discípulos retiraram-se para o mar.
seguido por uma enorme multidão vinda de toda a Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da região do outro lado do rio Jordão e até da região de Tiro e Sidom, porque a notícia dos milagres dele havia se espalhado para longe, e as multidões vinham para ver Jesus com os próprios olhos. Aqui queriam ouvir, outros querem ver, não importa a motivação. A grande questão é que se ajuntará multidões ao seu redor por causa da história, por causa da semente, por causa da palavra que foi implantada em seu coração. Nunca é sobre nós, irmão, lembre-se, a glória é de Deus. Olha, a palavra fala, Festo mandou chamar e trazer Paulo, e em seguida disse, Rei Agripa e demais presentes, este é um homem cuja morte é exigida pelos judeus, tanto daqui como de Jerusalém. Agora, nós precisamos entender, tem a parte boa, irmão, mas todo bônus tem o seu ônus, se é que pode-se dizer que é bônus. Algumas pessoas não gostam, meu irmão, de chamar a atenção. Eu, particularmente, eu sempre fui mais tímido, eu nunca gostei muito dessa coisa toda que o chamado envolve, não. A questão de altares, pregar em cima dos púlpitos e todas essas coisas, às vezes, despertam bastante interesse, mas também despertam, irmão, inveja, ódio, ira e a amargura do coração dos outros. Outros vão querer parar a promessa. Outros vão querer matar a promessa, irmão. Olha, vamos ler novamente. Em seguida diz, Rei Agripa é demais presente, este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus, tanto daqui como de Jerusalém. Irmãos, fizeram um complô contra Paulo. Tentaram justamente parar ele. Vão tentar parar a promessa, vão tentar parar a palavra que você carrega. Tá entendendo por que Deus te enche de tanta força? Tá entendendo por que você não sucumbiu? Tá entendendo por que de tanto levante? Tá entendendo o ataque? Irmão, irmã, você carrega uma promessa. Você carrega algo que os outros não têm. Algo que os outros não compreendem. Não compreendem, as pessoas não entendem, irmão, não entendem e não vão entender. Elas vão querer te parar. Elas vão querer tramar até mesmo a sua morte. Vão querer trazer a destruição daquilo que você carrega. Vão querer arrancar essa semente de dentro do seu coração. Vão querer, irmão. Vão querer, minha irmã. Vai ser despertado ódio, vai ser despertado inveja, vai ser despertado amargura. Irmãos, eu tive muita dificuldade de compreender sobre inveja. Eu era do tipo de pessoa que, até meio bobão, que acreditava na bondade de todas as pessoas que estavam, principalmente a minha volta, que chegava, dava tapinha nas costas. Eu era desse tipo de pessoa. E eu percebi a maldade no olhar das pessoas. Comecei a ver a mentira, comecei a ver o ódio e principalmente a inveja. Muitas pessoas invejam, não, irmão, até porque eu não tenho nada. Você pode olhar para muitas pessoas que levam, para muitos peregrinos que, assim como eu, levam uma mensagem sincera de redenção que podem tocar a pessoa, mas essa é uma arma que Satanás usa para parar as pessoas. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 9. A palavra fala assim, ó, quando o povo de Jerusalém soube da chegada dele, correu para ver Jesus e Lázaro, guarde Lázaro, a quem havia ressuscitado dos mortos. Por isso os sacerdotes principais resolveram matar também Lázaro, pois por causa dele muitos dos judeus haviam mudado de ideia e criam em Jesus. Percebe essas palavras, irmão? Queriam matar a promessa. Queriam matar Lázaro. Jesus esperou 4 dias para ressuscitar Lázaro. E por causa daquilo, e Jesus falou, por isso eu me alegro, porque vocês de fato vão crer em mim agora. E isso aconteceu não só com os discípulos, mas com muitos que estavam ali. Então começaram a tramar, irmão.
tramar a milhão, conspiração a milhão para matar Lázaro, para matar a promessa. É algo muito sério. Então, sabe, tem que buscar refúgio, mas o Senhor, ele cumpre todos os seus bons propósitos. Não é para colocar medo, é para que você tenha sabedoria. É para que nós venhamos a ter sabedoria e olhar com um olhar diferente tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Não nos deixar enganar. Não nos deixar, irmão, 99,99% das pessoas aí, ó, a maioria, não vou dizer 99,99, não é um número muito expressivo, mas a grande maioria esmagadora tem uma brechinha, uma ponta solta, a qual Satanás se vale, se utiliza para usar a mente delas justamente para quê? Para que elas venham atacar. Agora a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Olha, a palavra diz: em minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte. Contudo, uma vez que apelou ao imperador para que julgue o seu caso, decidi enviá-lo a Roma. Aqui aprendemos duas coisas nesse versículo, irmão. Versículo 25, eu até meditei nele nas palavras aí que eu tenho colocado à tarde para vocês e na madrugada. A primeira, meu irmão, aqui nós devemos mover primeiramente pelo propósito. Paulo é um homem que ninguém pode convencê-lo. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo convenceu. Quem é convencido pelo Espírito Santo, pessoas não podem convencer. Olha, ele fala assim, ó: uma vez que apelou ao imperador Sérgio, que julgue o César que julgue o seu caso. Em Atos capítulo 23, versículo 11, o Senhor Jesus apareceu na própria prisão e disse para Paulo, o próprio Senhor, a própria palavra encarnada, disse para ele, fala assim, ó: você testemunhará aqui em Jerusalém, mas também em Roma, para César. Então esse era o propósito. Paulo iria pregar, iria dar testemunho da vida dele. A vida de Paulo era um testemunho, irmão. Nós vemos os homens, ele falando para Filipenses, os homens começaram a não ter medo mais, a perder o medo de pregar o evangelho, porque ele estava preso, e porque por verem a empolgação e a vida dele, começaram a dar testemunho também corajosamente. A palavra fala na epístola de Paulo aos Filipenses. Então é uma vida de grande exemplo, e pessoas assim você não pode mudar a opinião delas. Por quê? Porque elas têm firmeza de propósito, irmão. Uma pessoa que tem firmeza de propósito, ela anda conforme Isaías 26, versículo 3 fala: o Senhor mantém em perfeita paz cujo os propósitos estão firmes em ti. Por quê? Porque confiam nele. Irmão, quem anda em propósito anda em paz. Então você não troca, se custa a sua paz, custa muito caro. Não trocamos isso por nada mesmo. Quem experimentou essa paz que excede até essas coisas aqui, irmão, as pessoas querendo matar, querendo parar, querendo tramar, invejar, amargura, sabe do que eu estou falando. Olha, não podem mudar aquilo que foi estabelecido no céu. Quero repetir, não podem mudar. Então mova-se com firmeza de propósito, meu irmão. Olha, outra coisa que eu vejo, que é justamente, ele fala, em minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte. Ou seja, eles não queriam enviar, mas no final ele fala assim: mas decidi enviá-lo a Roma. Então não conseguiremos convencer a todos no caminho, irmão. Não conseguiremos. Isso é uma obra do Espírito Santo. Não conseguiremos convencer do nosso próprio propósito. E outras pessoas que estão relacionadas ao propósito, o próprio Deus enviará. Nós não temos a necessidade de convencer. E até, como eu disse, essa é uma obra do Espírito Santo. A palavra vai dizer em João capítulo 16, versículo 8, que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu costumo falar que se ele convence do pecado, irmão, que é algo muito difícil de convencer uma pessoa que ela está fazendo algo errado, muito difícil. Já tentaram te convencer de algo que estava errado? Você provavelmente ficou bravo. Eu fiquei bravo. É muito difícil, irmão. Se não for o Espírito Santo trabalhando no interior, a pessoa não se comove. A transformação, ela vem por meio do Espírito Santo. Mas se ele convence do pecado, irmão, imagina convencer de algo certo. Romanos 8, versículo 28, diz que todas as coisas, irmãos, vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito, irmão. Então não se preocupe com convencimentos, não se preocupe com como vai ser, o que vai ser, ou quem vai caminhar comigo.
O plano é dele, o propósito é dele, então ele já tem tudo arquitetado. Somente creia, somente siga em frente naquilo que ele colocou em teu coração. Olha, a palavra fala o seguinte: não sei, porém, o que escrever ao imperador, pois não há acusação clara contra ele. Romanos 8:1 diz, irmão, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso vai deixar muitas pessoas apavoradas, irmão. Isso vai deixar perplexidade no meio do caminho. Percebe? Não sei, porém, o que escrever. Um homem que está acostumado, irmão, a lidar com a fala, a escrever. Um grande governador, um homem que foi preparado para o seu ofício, que não caiu ali de paraquedas. Muitas pessoas ficaram perplexas, irmãos. Muitas pessoas no meio do caminho não vão entender o porquê que você tem tanta disposição. Não vão entender porquê que você espera um casamento firmemente, não se corrompendo com o mundo. Não vão entender porquê que você se colocou na mesa de estudo para comer os livros para aquele concurso público que Deus colocou no seu coração. Não vão entender. Ou por que você se separou de todo mundo e desejou mais não se contaminar. Eu estou pregando aqui para pessoas justamente que estão com firmeza de propósito, que querem viver algo que os outros não viveram. E se você quer viver algo que os outros não viveram, tem que fazer coisas que os outros não fizeram. Isso é uma realidade, isso é algo que será exigido. Isso trará perplexidade, não fará sentido para muitas pessoas. Não fará. Olha, quero ler com vocês Salmos 82, versículo 5. A palavra do Senhor Deus diz o seguinte: eles nada sabem, não conhecem a lei e não entendem a vida. A sociedade humana está abalada porque vocês, as autoridades, estão perdidas na escuridão. E com eles ficam muito, irmão. Muitos mesmo. Porque são influência, então as pessoas não entendem. Não entendem, mas o Senhor trabalha dessa forma. Só fique firme. Por quê, irmão? Olha, a palavra vai dizer que fala assim, ó, por isso o trouxe aqui hoje diante dos senhores, especialmente o rei Agripa, para que depois de o interrogarmos eu tenha algo para escrever. Ele tinha a esperança de conseguir algo, porque não fazia sentido, irmão. Então ele trouxe o rei Agripa para ajudar ele na missão, na missão de escrever algo que tivesse consistência para César, receber algo que fizesse sentido. Talvez achasse alguma lacuna, alguma condenação, algo que desse suporte, que desse respaldo, irmão, que desse respaldo para aquilo que eles estavam fazendo, irmão. Agora eu quero te falar, meu irmão, talvez o rei Agripa não pode. Talvez o rei Agripa não tenha esse poder. Mas eu quero te dizer que o grande rei Jesus pode. Eu quero repetir isso. Talvez o rei Agripa não possa, irmão. Foi por isso que trouxeram. Mas o plano é de Jesus. Jesus disse lá em Atos 23:11, você vai testemunhar, você vai partir nesse caminho. E eu estou contigo. Mateus 28:20 diz, eu estarei convosco todos os dias. Então não importa o que você passa, meu irmão, não importa, minha irmã, o que você esteja passando. O rei estará com você. E o rei, ele é poderoso para abrir todas as portas que você precisa. As portas serão abertas, as portas terão, sabe, no momento certo, na hora certa, elas vão se abrir diante de ti. E ele vai levar talvez algumas pessoas ao entendimento daquilo que precisa ser feito justamente para que essas portas venham se abrir. Olha, em Salmo 119, versículo 27 fala, ajuda-me a entender e seguir as suas instruções para a vida. Assim poderei descobrir as suas grandes obras e meditar nelas. Talvez o rei Agripa não possa, mas o grande rei, esse pode, irmão. E olha, para partir por final fala, pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. Eu gosto, meu irmão. Eu gosto muito mesmo. Sabe por quê, irmão? Que os planos de Deus, eles não farão sentido. Muitas vezes. E quer saber de uma coisa? Isso vem do próprio Deus. Às vezes não fará sentido para nós, irmão.
Às vezes, e para os outros, então, agora se muitas vezes não faz sentido para nós, imagina para os outros. Imagina como que eles ficam no coração. Como pode essa pessoa suportar tanto sofrimento depois de tanta humilhação, afronta, zombaria? Como pode aguentar esperar por tanto tempo uma promessa que parece que não vai se cumprir? Eu estou pregando aqui para pessoas que em seu coração já foram tatuada uma alegria que ninguém pode tirar. A palavra diz no livro de Hebreus, que vai dizer que o Senhor Jesus suportou a vergonha da cruz pela alegria que lhe fora proposta. E todos têm, meu irmão, uma promessa, todos têm algo a que se apoiar que possa, de fato, verdadeiramente produzir esse efeito em nós, esse efeito que é um combustível, mas que também não faz sentido nenhum para as pessoas, porque os planos de Deus muitas vezes não faz sentido. Olha, perceba o que fala em Provérbios 25, versículo 2. Os mistérios que Deus não revelou ao homem mostram a sua glória, mas a glória dos reis está em descobri-los. Os mistérios que Deus não revelou ao homem, a glória de Deus, meu irmão. Em outra versão, deixa eu ler na versão Ferreira de Almeida, para vocês compreenderem. Ora, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Você percebe, irmão? Você percebe, minha irmã, o porquê de tanta coisa acontecendo? Isso é sobre o caminho do seu propósito. Vai acontecer com todos, mas eu quero te dizer, meu irmão, que os propósitos de Deus sempre, e guarde isso no coração, sempre serão para trazer vida. A vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumprirá em tua vida. Então, não se preocupe com o caminho e como Deus faz. Só preocupe-se em obedecê-lo e seguir o caminho que Ele traçou para você. Porque em Jeremias 29:11, e eu quero terminar, diz: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, ou o futuro que vocês esperam. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.